Márcia, essa questão de se conviver com a miopia, quer dizer, eu sou uma criança, inclusive eu sou um caso, eu já tive miopia e tudo. Enfim, como conviver com isso? O uso do óculos, a questão do grau aumentar, a questão da cirurgia. Vamos tentar resumir aí um pouquinho para o míope que nos assiste, o que ele pode fazer aí para resolver a situação? A miopia, ela significa uma limitação na sua convivência com o mundo à sua volta, né? Dependendo do grau, a gente muitas vezes se imagina que eu tenho 1 grau, 2, 3 de miopia e o outro tem 10, 12. Eu tenho pouco, ele tem muito. Os problemas visuais devem ser sempre abordados do ponto de vista do impacto para aquela pessoa. O míope, ele tem uma restrição do mundo mais distante dele. Essa que é a grande dificuldade. Então, ele vai ter dificuldades na escola, ele vai ter dificuldades no trabalho, ele vai ter dificuldade até para ver, por exemplo, qual ônibus que eu devo pegar para ir para algum lugar que eu queira. Eu vou ter dificuldade de identificar uma ponte, uma árvore a uma distância, às vezes, de poucos metros, de meio quarteirão. Então, isso é relativo. Mas, de qualquer modo, é muito impactante para o indivíduo. E é preciso que essa miopia seja sempre corrigida o mais precocemente possível. Quanto mais cedo ela for corrigida, ela tende a não aumentar? Por exemplo, você pode falar, como a entrevistada disse, que o grau dela se estabilizou e o do irmão está aumentando. Como é que funciona isso? Na verdade, tem vários fatores. Tem os fatores que estimulam o desenvolvimento da miopia e há também características individuais. O olho humano, ele tende a crescer até, digamos, entre o nascimento, o olho humano ao nascimento, ele tem mais ou menos 1,8 centímetros, mais ou menos de 2 centímetros de tamanho, e ele vai crescer mais um pouquinho, cerca de uns 50% a mais, até 2,3, 2,4, digamos assim, milímetros, de 24 milímetros ele vai crescer. Então há esse ajuste natural. Se houver um crescimento maior, e para se ter uma ideia do que isso significa, cada 1 milímetro, lembre-se, é um risquinho de régua. Que esse olho crescer, nós teremos 3 dioptrias, 3 graus de miopia a serem corrigidos. Então fala, minha miopia é muito alta. Se você olhar, às vezes não se percebe que alto não quer dizer que o olho esteja totalmente alterado, mas isso, para o indivíduo, há uma limitação funcional muito séria. Então o ideal é que a miopia esteja sempre sendo corrigida, inicialmente através de óculos, e mais tarde, a partir de 18, 20 anos, de acordo com análises bem estabelecidas, com seriedade e competência por parte de um médico oftalmologista especializado em cirurgia refrativa, o ideal é que ela seja, se for possível, que ela seja corrigida até mesmo com cirurgia. Ou então que se use um óculos ou uma lente de contato, de acordo com as características, com a necessidade estética de cada pessoa. Todas essas técnicas bem aplicadas, todas essas opções são boas, desde que proporcionem uma boa correção, uma boa qualidade de visão para essas pessoas. É importante que a gente saiba que o míope, além de correção, ele precisa adotar atitudes preventivas para se proteger. Então, um míope, uma criança que é míope, ela deve ter, uma criança, por exemplo, que tem uma miopia de 5, 6, ela deve ser prevenida, inclusive ao tipo de esporte que ela pratica. É uma criança que deve evitar, por exemplo, esportes mais agressivos, de muito contato físico. Uma criança que tem, por exemplo, uma miopia de 6, 7, mesmo usando uma lente de contato, 9, 10 graus, ela deve tomar cuidado. No esporte, ela não deve cabecear muito bola, ela deve evitar esse tipo de esporte com muita cambalhota, muita coisa assim, porque isso tudo, para o míope, deve ser tomado algumas providências de prevenção nesse lado. Inclusive, para o míope, ainda é mais importante do que a pessoa que não tem grau, que ele faça consultas periódicas ao oftalmologista para esse lado preventivo, muito importante. E a criança não sabe te contar que tem miopia. Ela não vai te falar, eu enxergo menos. Quer dizer, como é isso? Essa é uma pergunta interessante. Como é que ela faz para perceber isso? Ou ela não percebe, tem que ter alguém para que mostre para ela, porque para ela, vamos dizer assim, né? Se ela sempre enxergou mal, entre aspas,
o mal é o normal. É isso mesmo? Como é que Você quer falar? Na verdade, em criança, o exame em criança tem particularidades. Então, a observação da criança, a avaliação funcional que nós dizemos, né? Isso é muito importante. Né? Como que essa criança comporta? Muitas vezes, pela história, a gente já tem ideia do que a criança tem. A forma que a família fala, aquela criança tromba nas coisas, aquela criança tem um nistagmo, tem um tremorzinho dos olhos, né? Ela chega muito próximo para ler, né? Então, a atitude visual é importante. Todos os dias você está observando essa criança. Então, muitas vezes, os pais, a família, a professora diagnostica muito mais. Pois é, mas, né? por exemplo, num grau mais alto, eu acredito, né, que seja mais fácil de perceber essas dificuldades. Isso. E quando o grau é mais baixo, que é mais difícil perceber, quer dizer, a criança vê um pouquinho embaçado. Porque, na verdade, o mundo da criança é muito próximo. O sinal da TV Assembleia. Na idade escolar, principalmente por essa razão, muitas vezes você diagnostica a miopia, quando já surge mais precocemente, aos 7, 8 anos. Por quê? Porque a exigência visual aumentou. Aumentando a exigência, né? aumentam as dificuldades. Exatamente. Então, às vezes, nesse momento, é muito comum você fazer um diagnóstico quando a criança inicia as atividades escolares. Exatamente porque a exigência aumentou, você percebe essa dificuldade. Mas quando menor, o mundo dela realmente é muito próximo. Então, principalmente quando a criança tem a miopia num olho só. Então, por isso que é importante a avaliação regular. Então, assim, hoje a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda que a criança seja avaliada no primeiro ano de vida, no segundo. Não tem mais aquela ideia, vamos esperar completar 4 anos para fazer exame. Hoje nós temos como avaliar e diagnosticar a criança, o bebê. Né? Então, é o exame precoce, regular, que nós vamos estar fazendo esse diagnóstico. E em cima da funcionalidade, dessa atitude da criança no dia a dia. A gente já está... Por favor, fica à vontade. Eu queria, só complementando, que eu acho que é interessante para o nosso público, né, que nos assiste, é que por que às vezes a criança não sabe lhe dizer que ela vem embaçado? Porque quem, na verdade, enxerga não são os olhos. Né? Nós estamos vendo o que é preciso ser feito para fazer um ajuste refracional, mas quem enxerga é o cérebro. E a visão cerebral é o resultado da imagem que lhe chega e o cérebro faz o melhor que ele pode com aquilo ali. Como é um processamento, portanto, interno, não há como se comparar. Quando a miopia é de um olho, ela tem miopia de um olho e o outro é normal, a criança faz isso e ela dá conta de nos contar, né? Que ela vê bem com o olho e esse olho de cá não está bom. Mas e o mais comum é que essa miopia seja bilateral, tenha nos 2 olhos, a criança não consegue lhe explicar, porque tudo que ela vê é embaçado. Inclusive tem um livro do nosso Guimarães Rosa, o Miguelim, né? Que é um momento muito bonito da história, que nós oftalmologistas, inclusive, nos emocionamos, onde o médico chega na cidade, né, para fazer a visita. O médico antes andava a cavalo de uma cidade na outra, a gente que é do interior lembra disso. Então, os meninos vêm todos, né, chega o médico, e o cavalo empina, e o óculos cai. Quando o óculos cai, o Miguelim o óculos coloca e ele toma aquele susto. Escreve a formiga. E é lindo, ele começa a ver a formiguinha, a árvore e toma aquele susto. Olha que lindo. E era uma criança, quer dizer, pensem na nossa responsabilidade de pais, de professores, de médicos, de poder ajudar essa criança a ver as formiguinhas e as árvores que ela tem direito, se fizermos uma campanha, uma conscientização em tempo hábil. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós falamos hoje sobre a questão dos problemas de visão. O Panorama fica por aqui. Muito obrigado às nossas convidadas, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.